Imagine descobrir que o simples ato de olhar para algo transforma fundamentalmente a natureza daquele objeto, não através de contato físico ou qualquer força externa que você possa medir, mas puramente através do ato de observação em si, como se a realidade existisse em um estado indeterminado, de pura possibilidade, até no momento preciso em que sua consciência a colapsa em um único resultado definitivo. Em 1927, físicos conduzindo experimentos com elétrons fizeram uma descoberta tão profundamente perturbadora que quase um século depois os cientistas ainda debatem suas implicações para a natureza da existência. Partículas se comportam como ondas, espalhando-se pelo espaço, quando ninguém as observa, mas no instante em que a medição ocorre, elas se transformam instantaneamente em partículas com posições definidas. Isso não é especulação filosófica ou linguagem metafórica, mas fato físico literal confirmado através de milhares de experimentos meticulosamente controlados, realizados em laboratórios ao redor do globo, usando tecnologia cada vez mais sofisticada. O que torna esta descoberta verdadeiramente inquietante não é meramente que a observação muda o comportamento na escala quântica, mas que a mudança acontece instantaneamente no momento em que a observação começa, como se o próprio universo respondesse a ser observado, reestruturando fundamentalmente a maneira como a matéria existe, sugerindo que o que chamamos de realidade objetiva pode não ser um substrato fixo independente, existindo quer alguém o observe ou não, mas sim um sistema de probabilidades que se cristaliza em estados definidos apenas quando a consciência se engaja com ele através do processo que chamamos de medição. Isso significa que agora mesmo, enquanto você lê estas palavras, cada partícula não observada no universo existe não em um estado definido, mas em uma superposição fantasmagórica de todos os estados possíveis simultaneamente, com a realidade ramificando-se em incontáveis direções como uma árvore infinita de possibilidades, e apenas através do ato de observação, essas possibilidades colapsam na única linha do tempo de eventos que experimentamos como realidade concreta. As implicações se estendem muito além dos laboratórios de física, porque se a matéria realmente se comporta de forma diferente quando observada versus não observada no nível quântico fundamental que sustenta toda a existência física, então a fronteira entre observador e observado se torna não apenas borrada, mas potencialmente sem significado, levantando a questão perturbadora de se alguma coisa possui propriedades definidas quando ninguém está olhando, ou se o universo inteiro existe em uma névoa probabilística indeterminada que se torna foco apenas onde a consciência direciona sua atenção. Os cientistas inicialmente acreditavam que essa estranheza quântica permaneceria confinada ao reino microscópico de átomos e elétrons, irrelevante para o mundo cotidiano de mesas e cadeiras e corpos humanos, operando em escalas bilhões de vezes maiores que átomos individuais. Mas descobertas recentes em biologia quântica demonstram que organismos vivos, incluindo seu próprio corpo, exploram efeitos quânticos como superposição e entrelaçamento para funções críticas como fotossíntese, navegação de pássaros usando o campo magnético da Terra e possivelmente até processos cognitivos no cérebro, sugerindo que as regras estranhas, quânticas, onde a observação cria realidade, podem operar em todas as escalas de existência, incluindo aquela que você habita agora mesmo. O experimento que primeiro revelou esta verdade devastadora da realidade é chamado de experimento da fenda dupla, e apesar de sua aparente simplicidade, permanece uma das demonstrações mais elegantes e simultaneamente mais perturbadoras de quão profundamente a mecânica quântica viola nossas intuições sobre como o universo deveria funcionar. Físicos disparam elétrons um de cada vez através de duas fendas estreitas cortadas em uma barreira, com uma tela de detecção posicionada atrás da barreira para registrar onde cada elétron pousa, e a variável crítica que eles manipulam é se observam ou não por qual fenda específica cada elétron passa em sua jornada da fonte até a tela. Quando os cientistas não observam qual caminho o elétron toma, deixando sua trajetória não monitorada enquanto viaja da fonte através das fendas até a tela, as partículas criam um padrão de interferência de múltiplas bandas claras e escuras através da tela, exatamente como o padrão que você veria se ondas de água passassem através de duas aberturas e as ondulações resultantes se sobrepusessem umas às outras, com picos reforçando picos para criar bandas claras e picos cancelando vales para criar bandas escuras.
Este padrão de interferência é matematicamente impossível para partículas viajando ao longo de trajetórias definidas, porque uma partícula deve passar através da fenda esquerda ou da fenda direita, e partículas viajando através de caminhos separados não podem interferir umas com as outras da maneira como ondas podem. Ainda assim, os elétrons produzem este padrão de interferência de onda inconfundível quando não observados, provando que cada elétron individual de alguma forma age como uma onda de probabilidade passando através de ambas as fendas simultaneamente e interferindo consigo mesmo. O aspecto verdadeiramente alucinante emerge quando os físicos instalam um detector perto de uma das fendas para determinar qual caminho cada elétron realmente toma, não bloqueando o elétron ou interferindo com seu movimento de qualquer maneira física óbvia, simplesmente observando e registrando por qual fenda ele passa. E naquele momento preciso, o padrão de interferência desaparece completamente, como se nunca tivesse existido, substituído por exatamente o que você esperaria de partículas. Duas bandas brilhantes na tela posicionadas diretamente atrás de cada fenda, sem quaisquer efeitos de interferência. O elétron se comporta como uma onda, espalhando-se através de ambos os caminhos quando não observado, mas colapsa em comportar-se como uma partícula tomando um caminho definido, no instante em que a observação ocorre. E isso não é um artefato de medição desajeitada, perturbando o elétron através de interação física grosseira, porque os experimentadores refinaram o método de observação a níveis extraordinários de sutileza, usando detectores que mal interagem com o elétron, reduzindo a medição à mínima interação possível. Ainda assim, o efeito persiste. A observação colapsa a onda, transformando o comportamento probabilístico em resultados definidos. Cientistas repetiram este experimento não apenas com elétrons, mas com fótons, átomos inteiros e até moléculas compostas de centenas de átomos, empurrando a fronteira entre comportamento quântico e clássico para escalas cada vez maiores, e toda vez o resultado permanece idêntico, provando que o colapso de onda para partícula mediante observação não se limita a pequenas partículas subatômicas, mas representa um princípio fundamental de como a realidade opera em níveis que começam a aproximar-se da escala humana cotidiana. O que transforma isso de meramente estranho para filosoficamente catastrófico é que nada sobre o próprio processo de observação fornece qualquer explicação clássica de por que deveria causar esta mudança dramática no comportamento. Porque o detector medindo por qual fenda o elétron passa não bloqueia fisicamente o elétron, não colide com ele com força suficiente para desviá-lo do curso, não emite radiação que o empurra em uma direção diferente, mas simplesmente registra informação sobre qual caminho ele tomou. E, de alguma forma, esse ato de coleta de informação, esse processo de criar um registro no universo sobre qual fenda o elétron passou, causa o elétron a transformar-se fundamentalmente de comportamento ondulatório para comportamento de partícula. Isto sugere que o que importa não é perturbação física, mas a própria informação. O fato de que o universo agora contém um registro de qual caminho foi tomado, e este registro, de alguma forma, força o elétron a ter realmente tomado um caminho definido, ao invés de existir em superposição de ambos os caminhos simultaneamente. A matemática descrevendo este processo é chamada de colapso da função de onda, onde antes da medição, o elétron existe em uma superposição quântica descrita por uma função de onda que atribui amplitudes de probabilidade a todas as localizações e estados possíveis que o elétron pode ocupar. E esta função de onda evolui suavemente e deterministicamente de acordo com a equação de Schrödinger, espalhando-se no espaço e criando padrões de interferência quando diferentes partes se sobrepõem. Mas então, no momento da medição, algo completamente diferente acontece. A função de onda colapsa instantânea e irreversivelmente para um único estado definido, com a probabilidade de cada resultado possível determinada pela amplitude da função de onda naquele ponto no espaço de possibilidades. Ninguém sabe por que a medição causa este colapso, o que exatamente se qualifica como uma medição no nível fundamental ou em que momento preciso a função de onda para de evoluir suavemente de acordo com a equação de Schrödinger e, ao invés disso, colapsa descontinuamente em um único resultado. E este enigma é chamado de problema da medição na mecânica quântica, indiscutivelmente a questão não resolvida mais profunda na física moderna, apesar de décadas de intensa investigação teórica e experimental.
Alguns físicos propõem que o colapso ocorre quando um sistema quântico interage com um dispositivo de medição macroscópico que tem tantas partículas que efetivamente funciona classicamente, amplificando o evento quântico até uma escala onde o comportamento ondulatório se torna impossível. Enquanto outros sugerem que a própria consciência desempenha um papel, argumentando que a função de onda colapsa apenas quando um observador consciente se torna ciente do resultado da medição, o que colocaria a mente no centro da realidade física de uma maneira que a maioria dos cientistas acha profundamente desconfortável. Uma terceira interpretação elimina o colapso da função de onda inteiramente, alegando que a função de onda nunca colapsa, mas ao invés disso o universo se divide em múltiplos ramos paralelos em cada medição. Então, quando você mede um elétron passando por uma fenda, o universo se divide em um ramo onde ele foi pela esquerda e outro ramo onde ele foi pela direita, e você simplesmente se encontra em um ramo experimentando um resultado, enquanto outra versão de você no ramo paralelo experimenta o outro resultado, significando que cada medição quântica multiplica o número de universos paralelos em existência. Estas interpretações competidoras fazem previsões idênticas para cada medição que você possivelmente poderia realizar em um laboratório, o que significa que atualmente não há maneira de distinguir experimentalmente entre elas, o que significa que experimentalmente não há maneira de distinguir experimentalmente entre elas, usando apenas mecânica quântica, deixando os físicos na posição filosoficamente estranha de ter uma teoria que faz previsões espetacularmente precisas, ainda oferece múltiplas explicações incompatíveis para o que a teoria realmente significa sobre a natureza da realidade. Mas, independentemente de qual interpretação eventualmente se prove correta, se alguma delas pode algum dia ser provada correta, os fatos experimentais permanecem inegáveis. A observação muda como a matéria se comporta de maneiras que a física clássica não pode explicar. Partículas existem em superposição de múltiplos estados até serem medidas, e o ato de medição força um colapso em um estado definido, criando o que experimentamos como realidade concreta a partir do que era previamente apenas probabilidade. Isto não é filosofia especulativa ou matemática abstrata, mas fato físico demonstrado, tão real e verificado quanto gravidade ou eletromagnetismo, ainda muito mais estranho em suas implicações, porque sugere que o universo que você habita não existe em qualquer estado definido independente de observação, mas sim se materializa em especificidade apenas onde a consciência ou dispositivos de medição direcionam sua atenção, enquanto tudo mais permanece preso em uma condição fantasmagórica indeterminada de pura possibilidade. A maioria das pessoas... A questão mais controversa na interpretação da mecânica quântica centra-se em o que exatamente conta como uma observação capaz de colapsar a função de onda, se este colapso requer a presença de um observador consciente ou se é suficiente qualquer interação física envolvendo um dispositivo de medição macroscópico, e se a resposta a esta questão coloca a consciência no fundamento da realidade física ou a relega a um subproduto irrelevante da química cerebral. O físico Eugene Widner propôs que a consciência desempenha um papel fundamental na medição quântica, argumentando que a função de onda não pode colapsar através de interação com um dispositivo de medição inconsciente, porque o próprio dispositivo deve ser descrito quanticamente e, portanto, também existe em superposição até que um ser consciente observe a leitura do dispositivo, o que significaria que, sem consciência, nada jamais colapsa e o universo inteiro permanece em uma superposição em constante expansão de todas as configurações possíveis. Isto leva ao paradoxo do amigo de Wigner, onde um observador dentro de um laboratório isolado realiza uma medição quântica e vê um resultado definido, experimentando o colapso da função de onda para um resultado específico, enquanto um observador externo que não conhece este resultado ainda deve descrever o sistema inteiro, incluindo o primeiro observador, como existindo em superposição de todos os possíveis resultados de medição, criando uma contradição lógica se ambos os observadores são reais e conscientes, porque a realidade não pode simultaneamente estar colapsada para um observador e não colapsada para outro sem introduzir realidades dependentes do observador, que contradizem a suposição de um único universo objetivo.
A maioria dos físicos contemporâneos rejeita a ideia de que a consciência é necessária para o colapso da função de onda, preferindo a interpretação da decoerência, onde a interação com o ambiente circundante cria colapso efetivo através do entrelaçamento do sistema com o vasto número de graus de liberdade no ambiente, fazendo a coerência quântica vazar para o ambiente tão rapidamente que a superposição se torna indetectável, mesmo que tecnicamente a função de onda do sistema mais ambiente continue evoluindo de acordo com a equação de Schrödinger, sem qualquer colapso verdadeiro. A decoerência explica por que nunca observamos objetos macroscópicos como gatos ou dispositivos de medição em superposição quântica na vida cotidiana, porque qualquer objeto maior que algumas moléculas interage tão fortemente com moléculas de ar, fótons e incontáveis outras partículas ambientais que sua coerência quântica desaparece em frações de segundo, forçando-o a se comportar classicamente de qualquer ponto de vista observacional prático, mesmo que fundamentalmente permaneça quântico. No entanto, a decoerência não resolve o problema da medição em um nível fundamental, porque embora explique por que não vemos superposições macroscópicas e por que o mundo parece clássico, não explica por que qualquer resultado particular ocorre em cada medição individual, ao invés do sistema permanecer em superposição de todos os resultados entrelaçados com o ambiente, o que significa que a questão do que causa resultados definidos a manifestarem-se permanece sem resposta apenas pela decoerência. Este status não resolvido do problema da medição sugere que talvez a consciência desempenhe um papel que ainda não compreendemos, não porque a consciência viole leis físicas, mas porque a consciência pode ser um fenômeno físico intimamente conectado ao processamento e integração de informação que ocorre durante a medição quântica. O filósofo David Chalmers argumenta que se a matéria se comporta de forma diferente dependendo de se é observada, isto implica que observação, informação ou experiência podem ser aspectos fundamentais da realidade em pé de igualdade com matéria e energia, tecidos no tecido básico da física ao invés de emergir acidentalmente de arranjos complexos de partículas inconscientes. A posição filosófica chamada panpsiquismo, tradicionalmente descartada como nonsense místico por cientistas, ganha apoio inesperado da mecânica quântica se a observação verdadeiramente muda a realidade, porque se informação e observação são fundamentais, então talvez alguma forma primitiva de experiência ou protoconsciência exista em todos os níveis da realidade física, não que elétrons possuam consciência semelhante à humana, mas que o universo contém aspectos experienciais em seu fundamento, ao invés de consistir puramente de matéria inconsciente seguindo leis mecânicas cegas. A interpretação de Copenhagen da mecânica quântica, formulada por Niels Bohr e Werner Heisenberg nos anos 20 e ainda ensinada como interpretação padrão na maioria dos cursos de física, afirma que a função de onda representa uma descrição completa de um sistema quântico e colapsa irreversivelmente mediante medição em um dos resultados possíveis de acordo com probabilidades dadas pelas amplitudes da função de onda, mas não oferece mecanismo explicando por que ou como este colapso ocorre, simplesmente postulando-o como um processo fundamental que acontece quando sistemas quânticos interagem com dispositivos de medição clássicos. Esta interpretação divide o universo em sistemas quânticos que obedecem à equação de Schrödinger e dispositivos de medição clássicos que causam colapso, mas nunca define claramente onde está a fronteira entre quântico e clássico, deixando físicos na posição estranha de ter uma teoria que funciona perfeitamente para fazer previsões, mas não pode explicar o que realmente acontece durante a medição ou mesmo definir precisamente o que constitui uma medição. A interpretação de muitos mundos proposta por Hugh Everett em 1957 elimina o colapso da função de onda inteiramente, ao invés alegando que todos os resultados possíveis de cada medição quântica ocorrem simultaneamente, mas em diferentes ramos de um universo constantemente se dividindo. Então, quando você mede se um elétron foi pela fenda esquerda ou direita, o universo se divide em um ramo onde foi pela esquerda e outro onde foi pela direita, e você simplesmente se encontra em um ramo experimentando um resultado, enquanto outra versão de você no ramo paralelo experimenta o resultado alternativo, nenhuma versão ciente da outra.
Da perspectiva de muitos mundos, a observação não colapsa a função de onda, mas sim entrelaça o observador com o sistema medido, criando correlação entre o estado do sistema e o estado de memória do observador, de tal forma que em cada ramo do universo, o observador vê um resultado definido, correspondendo àquele ramo, mesmo que o universo como um todo permaneça em superposição de todos os resultados possíveis sem qualquer colapso jamais ocorrendo. Esta interpretação é matematicamente elegante, porque requer apenas a equação de Schrödinger sem qualquer postulado adicional de colapso, preservando a mecânica quântica em sua forma mais pura, mas é ontologicamente extravagante, porque postula a existência de um número astronômico de universos paralelos constantemente ramificando-se com cada evento quântico, criando incontáveis cópias de você, experimentando cada resultado possível de cada medição quântica ocorrendo em seu corpo e ambiente, a maioria dos quais diferem de sua experiência apenas microscopicamente, mas alguns dos quais divergem radicalmente quando eventos quânticos influenciam resultados macroscópicos. Ambas as interpretações de Copenhague e muitos mundos concordam perfeitamente com todos os dados empíricos e fazem previsões idênticas para quaisquer quantidades mensuráveis, o que torna impossível distinguir experimentalmente entre elas usando apenas mecânica quântica, reduzindo a escolha entre elas a preferências filosóficas sobre a natureza da realidade, se devemos preferir teorias que minimizam compromissos ontológicos, mesmo se requerem processos físicos inexplicados como colapso, ou teorias que preservam elegância matemática, mesmo se multiplicam entidades além de qualquer coisa que possamos observar. Independentemente, se processos quânticos ocorrem em sistemas biológicos, incluindo potencialmente em seu cérebro, como algumas teorias da consciência propõem, embora isto permanece altamente especulativo e controverso, então seus pensamentos e consciência podem literalmente participar em colapsar funções de onda quânticas dentro de estruturas neurais, fazendo de você um criador ativo da realidade no nível quântico, ao invés de um observador passivo registrando fatos pré-existentes. A ideia de que a consciência poderia ser fundamentalmente quântica em natureza enfrenta ceticismo significativo de neurocientistas que apontam que cérebros são ambientes quentes, úmidos, ruidosos, onde coerência quântica deveria decair rápido demais para ser funcionalmente relevante. Mas evidência recente de que efeitos quânticos persistem em sistemas biológicos sob condições similares sugere que esta objeção pode ser menos decisiva do que previamente pensado. Quer a consciência envolva processos quânticos ou não, a implicação filosófica permanece profunda. A realidade não existe como uma entidade objetiva fixa independente de observadores, mas sim representa um processo dinâmico, onde possibilidades potenciais colapsam em resultados reais através de interações que envolvem medição ou observação. E cada medição por cada observador contribui para a construção do que coletivamente chamamos de realidade objetiva, mesmo que no nível fundamental, a realidade consiste de ondas de probabilidade que apenas se materializam em estados definidos quando forçadas a fazê-lo pelo ato de observação. O experimento da fenda dupla prova além de dúvida que a observação muda a matéria no nível fundamental. O problema da medição na mecânica quântica permanece não resolvido quase um século após a formulação da teoria, e debates sobre o papel da consciência no colapso da função de onda continuam entre físicos e filósofos sem alcançar consenso. Mas, independentemente de qual interpretação em última análise se prova correta, se alguma pode algum dia ser definitivamente provada, o fato empírico permanece inegável. Sua observação altera a realidade de maneiras que a física clássica não pode explicar, e isto não é metáfora ou exagero, mas descrição literal de como o universo opera no nível mais fundamental que podemos medir. Talvez da próxima vez que você olhe para algo, deveria considerar que o próprio ato de sua observação pode colapsar a função de onda daquele objeto de um estado indefinido de superposição na realidade definida que você percebe e que, sem sua observação, o objeto poderia existir apenas como uma nuvem de probabilidades, espalhando-se através do espaço de possibilidades, nunca se atualizando em qualquer configuração até o momento em que a consciência se engaja com ele através de medição. A realidade não é
o que parece ser, apresentando-se como um mundo sólido objetivo existindo independentemente de se alguém a observa ou não, mas a mecânica quântica prova com cada experimento que esta aparência nos engana, mostrando ao inverso um universo onde a observação cria a realidade, onde a consciência ou, no mínimo, a medição desempenha um papel constitutivo em determinar o que existe e onde a fronteira entre observador e observado se dissolve em um processo participativo, onde o ato de olhar torna as coisas reais. As implicações se estendem a cada aspecto de como compreendemos a existência, desde a natureza do tempo e causalidade até a possibilidade de livre-arbítrio e o significado da própria consciência. Porque se o universo existe em superposição até a observação colapsá-lo em estados definidos, então o próprio passado pode não ser fixo, mas sim se cristaliza em uma história específica apenas quando observado, como os experimentos de escolha retardada de Wheeler sugerem, ao mostrar que decisões feitas no presente podem retroativamente determinar qual caminho um fóton tomou no passado. Suas memórias de ontem, seus registros da história, sua confiança de que eventos aconteceram de uma maneira particular ao invés de outra, tudo isto pode representar não uma gravação objetiva de fatos fixos, mas sim um processo contínuo de colapso, onde a observação no presente cria um passado definido a partir do que era previamente apenas probabilidade, significando que a própria história não é o que aconteceu, mas o que observamos ter acontecido quando olhamos para trás através do tempo. Isto sugere um universo muito mais estranho que o mecanismo de relógio da física clássica, ou mesmo o espaço-tempo curvo da relatividade, um universo onde a realidade emerge da interação entre possibilidade e observação, onde nada é real até medido, onde consciência ou medição ou processamento de informação desempenha um papel fundamental na própria criação, fazendo de cada observador um participante na construção contínua da existência, ao invés de uma testemunha passiva de fato objetivo pré-existente, e onde a resposta à questão do que a realidade é quando ninguém a observa pode ser que a realidade simplesmente não é, permanecendo para sempre no reino do potencial não atualizado até que a luz da consciência a traga à existência.